vaca umas nas outras para dar sorte, onde milhões dormem debaixo de pontes ou entre o lixo, enquanto outros juntam mais ouro do que países inteiros, ou moram em arranha-céus com centenas de empregados. Tudo isso rola no mesmo lugar. A Índia, o país mais populoso da Terra, uma nação com milhares de deuses, castas que determinam quem você é desde que nasce, trabalhos tão absurdos como inspetores de cusparadas ou vigilantes de vacas, e sociedades onde uma mulher pode ter muitos maridos. Prepare-se para descobrir um dos países mais extremos do planeta, neste novo vídeo do Mundo Sem Censura. Vamos começar! No sul da Ásia, existe um território que desafia qualquer lógica simples. Um país onde o passado convive com o presente sem ordem aparente, onde milhões de pessoas compartilham o mesmo espaço e onde cada esquina pode alterar completamente a sua maneira de entender o mundo. Um lugar levado ao limite em todos os seus contrastes. O país mais populoso do planeta, o mais espiritual, o mais caótico, o mais contraditório. Isso é a Índia. E você ainda não viu nada. Viajar para cá não é turismo, é imersão. Suas cidades funcionam como organismos vivos, ruas que nunca descansam, mercados que transbordam atividade e uma maré humana que se move sem parar, como se o tempo avançasse a outra velocidade. As festas mais extremas, os parques de diversões mais insólitos, as tradições que quebram qualquer esquema. Tudo isso e muito mais, junto com a riqueza mais descomunal e a pobreza mais crua. Isso se reflete até mesmo em algo tão cotidiano como a comida. Comida muitas vezes de rua, rápida, barata, pensada para alimentar milhões de pessoas todos os dias, em condições absurdas. Olhe com atenção, porque aquele cabelo que você vê ali não está ali por acaso. De onde você acha que ele vem? E fique até o final, porque a resposta explica muito melhor esse país do que você imagina. A Índia fica no sul da Ásia, ocupando um território imenso que conecta culturas, religiões e paisagens muito diferentes. Mas sua verdadeira fronteira não é geográfica, mas humana, devido à imensa quantidade de pessoas que habitam cada canto desse país. Porque aqui vive mais gente do que em qualquer outro país do planeta. E essa realidade condiciona tudo: as infraestruturas, o trânsito, a habitação, o trabalho e, acima de tudo, a forma como se vive o dia a dia. Quando tantas pessoas compartilham o mesmo espaço, o conforto deixa de ser uma prioridade. Viajar pode ser cansativo, deslocar-se requer paciência e encontrar silêncio torna-se muitas vezes um luxo. Não porque falte riqueza, mas porque, como você verá, ela está muito mal distribuída e porque gerir milhares de milhões de pessoas é uma tarefa quase impossível. Para entender a magnitude, imagine todos os habitantes da Índia formando uma única fila, de mãos dadas. Essa fila daria a volta ao mundo mais de 35 vezes. Mas o mais preocupante não é quantos são, mas que a cada dia continuam a ser mais. Já que na Índia nasce um bebê a cada 2 segundos. Todos os meses, mais de 1,5 milhão somam-se à população do país. O equivalente a uma cidade europeia inteira como Barcelona ou Munique. E o que é realmente preocupante não é quantos nascem, mas onde eles acabam morando. Porque nem todos terão um lar esperando por eles. Porque quando tantas pessoas compartilham o mesmo espaço, isso se transforma em cidades colapsadas, serviços saturados e recursos no limite. E é exatamente isso que veremos em alguns minutos. Quando a pressão é tão grande, surgem realidades difíceis de entender de fora. Situações que agora vamos descobrir e que para o visitante são extremas ou até chocantes, mas que para milhões de pessoas fazem parte da mais absoluta normalidade. Mas para entender como chegamos até aqui, não basta observar o presente. É preciso olhar para trás, viajar ao passado e entender quais forças moldaram esta terra e seu povo durante gerações. A Índia não é apenas um país antigo. É uma das civilizações mais antigas do planeta. Durante séculos, foi um território fragmentado e profundamente agrícola, onde as famílias numerosas não eram uma escolha cultural, mas uma necessidade para sobreviver, trabalhar a terra e garantir o futuro. A essa realidade social somou-se um período que marcou profundamente o país: a colonização britânica.
Durante décadas, a Índia foi administrada de fora e reorganizada de acordo com interesses que nem sempre coincidiam com as necessidades da população local. Muitas infraestruturas foram projetadas para facilitar a extração de recursos, mais do que para equilibrar o bem-estar interno do país. Dessa etapa, ficou uma marca visível até hoje. A língua inglesa, por exemplo, continua sendo uma das principais línguas do país. Uma herança que permitiu à Índia se conectar com o mundo globalizado, mas que não foi suficiente para compensar as profundas desigualdades que se vivem dentro do país. A independência da Índia não aconteceu como muitos imaginariam. Não foi uma guerra convencional nem uma sucessão de grandes batalhas. Durante anos, em vez de pegarem armas, milhares de pessoas sentavam-se no chão, em silêncio, a meditar em praças e ruas, bloqueando a vida cotidiana e rebelando-se sem levantar um único punho. Visto de fora, isso era desconcertante. Um império armado diante de multidões que andavam descalças, jejuavam, rezavam e se recusavam a obedecer. E isso era algo que o poder dominante não sabia como lidar. Essa forma de resistência pacífica foi liderada por figuras como Mahatma Gandhi e acabou colocando o governo colonial diante de uma situação inédita. Não havia um inimigo claro a ser derrotado, nem violência a ser justificada. Com o tempo, essa pressão silenciosa se tornou mais difícil de sustentar do que qualquer conflito armado, porque apenas uma parte atacava, enquanto a outra resistia sem responder. E assim, pouco a pouco, o domínio britânico acabou desmoronando. Mas, como você verá, essa independência não resolveu o verdadeiro problema do país. Se você não conhecia essa forma de derrotar um império sem pegar em armas, curta e conte-nos. De que país você está nos vendo? Escreva e nós lhe diremos quantos habitantes teria seu país se tivesse a densidade populacional da Índia. Quando as bandeiras mudaram e o país passou a se governar sozinho, muitos dos problemas acumulados durante séculos continuaram lá. A liberdade política chegou, mas as desigualdades, a pobreza e as tensões sociais não desapareceram da noite para o dia. O crescimento da população continuou, impulsionado por tradições, falta de sistemas de proteção e uma realidade em que ter filhos continuava sendo, para muitos, uma forma de garantir cuidados e sustento no futuro. Tudo isso contribuiu para que a Índia se tornasse o país mais superpovoado do mundo e para o surgimento de realidades difíceis de imaginar de fora. Como comunidades onde uma mulher pode se casar com vários homens da mesma família, uma prática que conheceremos mais adiante e que nasce, não do capricho, mas da necessidade. Esse contexto histórico ajuda a entender o choque cultural que muitos sentem ao chegar aqui. Porque a história, a religião e a sociedade estão profundamente entrelaçadas na Índia. Aqui, a religião não é algo que se pratica apenas em momentos específicos. Ela está presente nas ruas, no trabalho, nas decisões do dia a dia e na forma como as pessoas se relacionam entre si. Na Índia, existem milhares de deuses. Cada um representa algo muito específico. Se falta dinheiro, reza-se a Lakshmi, deusa da prosperidade. Se há medo ou perigo, muitos invocam Hanuman, símbolo de força e proteção. Se o problema é amor, também existem deuses para isso. A religião aqui funciona quase como um universo Marvel. Cada divindade tem sua história, seu poder e sua função. E se um deus não responde, recorre-se a outro. Não é traição, é sobrevivência. Em um país onde quase nada está sob controle, os deuses oferecem algo essencial: a sensação de que alguém está ouvindo. Mesmo que seja apenas para pedir forças para seguir em frente mais um dia. Especialmente quando o lugar que você ocupa no mundo pode ser decidido pela sua casta desde o dia em que você nasce. Muitos desses deuses também são animais. Por isso não é raro encontrar vacas, macacos e até ratos vivendo onde querem, e até mesmo ocupando alguns dos maiores templos da Índia. Um dos exemplos mais famosos é o templo Karni Mata, no Rajastão, conhecido como o Templo das Ratos, onde milhares desses pequenos mamíferos são adorados e cuidados por devotos que acreditam que eles trazem boa sorte e bênçãos.
Essa veneração tão particular pelos animais não é algo anedótico ou folclórico. Na Índia, vacas, macacos e outras espécies consideradas sagradas fazem parte da paisagem cotidiana, influenciando não só o modo de vida, mas também as festas, as tradições e, como veremos mais adiante, até mesmo as profissões. As vacas andam livremente pelas ruas, param no meio do trânsito e entram em mercados ou estações sem que ninguém questione. Elas não são um obstáculo, são uma presença respeitada. Para milhões de pessoas, tudo o que vem de uma vaca é sagrado. Não apenas o leite, também a urina. E sim, também os excrementos. Entre as muitas festividades celebradas no país, há uma que costuma desconcertar quem a vê pela primeira vez. Uma festa em que homens, mulheres e crianças se reúnem para atirar excrementos de vaca uns nos outros, cobrindo o corpo inteiro enquanto riem. Celebram e participam de um ritual que, longe de ser uma brincadeira, tem um profundo significado espiritual. Essa celebração é popularmente conhecida como o Festival da Lama, ou Mud Festival. Durante o evento, são usadas toneladas de esterco de vaca misturado com água e outros elementos naturais, criando uma espécie de lama espessa que é distribuída entre os participantes. Não há distinção de idade ou gênero. Homens, mulheres e crianças podem participar do ritual, uma festa que também é conhecida, de forma direta e popular, como a Festa do Cocô. O motivo dessa festa não tem a ver com o espetáculo, mas com a crença de que o excremento possui propriedades purificadoras e protetoras. Mas há algo que quase ninguém conta sobre essa festa, e que tem a ver com o sistema de castas que conheceremos mais adiante. Para quem participa, cobrir o corpo com essa mistura simboliza limpeza espiritual, boa sorte e proteção contra doenças e energias ruins. É por isso que os participantes jogam uns nos outros com alegria. Visto de fora, pode parecer chocante, até mesmo incompreensível. Mas dentro desse sistema de crenças, a vaca é um animal totalmente sagrado. Nada nela é impuro. Tudo faz parte de um ciclo natural que conecta o ser humano à terra, à fertilidade e à vida. Chegados a este ponto, a pergunta é inevitável. Você seria capaz de participar dessa festa? E se participasse, quem você adoraria cobrir com essa lama? Embora possa parecer estranho, essa não é de longe a única festa extrema que existe na Índia. Aqui são celebrados eventos em que cidades inteiras ficam cobertas de pó colorido. Outros em que as pessoas formam torres humanas, subindo umas sobre as outras, e rituais em que milhões de pessoas se concentram ao mesmo tempo no mesmo lugar, movidas pela fé. O exemplo mais conhecido é o Kumbh Mela, considerado a maior concentração humana do planeta. Um encontro religioso que reúne milhões de pessoas para se banharem em rios sagrados, muitas vezes sem roupa, com a crença de purificar a alma. Tudo isso reforça uma ideia que se repete constantemente ao viajar pela Índia. É um país onde o sagrado e o extremo coexistem sem conflito. Onde o que para alguns é loucura, para outros é uma forma legítima de viver e entender o mundo. E o mais surpreendente é que, apesar de tudo isso, viajar por este país pode custar menos do que passar um fim de semana na Europa. Mas você vai entender isso no final desta viagem. Dessa mistura tão particular de religião, tradição e pressão social, surgiram profissões que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Mas para entender por que alguém acaba fazendo um trabalho e não outro na Índia, é preciso parar antes em algo fundamental. No sistema de castas, porque aqui, em muitos casos, você não escolhe a que se dedicará. Esse caminho pode estar marcado desde o dia em que você nasce. Durante séculos, esse sistema dividiu a população em grandes grupos sociais que, originalmente, estavam relacionados com o trabalho, o conhecimento e a função que cada pessoa desempenhava dentro da comunidade. Com o tempo, essa divisão deixou de ser uma forma de organização e passou a se tornar uma hierarquia rígida, herdada de geração em geração. No topo do sistema estavam os brahmanes, associados ao conhecimento e à religião. Abaixo deles estavam os kshatriyas, ligados ao poder, à guerra e ao governo. Em seguida, vinham os vaishyas, dedicados ao comércio e à acumulação de riqueza. Na base estavam os shudras, encarregados dos trabalhos manuais e de serviço,
considerados os menos puros dentro da ordem social. Mas nem todos têm casta. Alguns estão abaixo de todas. São os chamados intocáveis. E o que significa ser um deles é difícil de imaginar. Neste país, até mesmo o sobrenome pode revelar sua origem social. O de Mahatma Gandhi, por exemplo, estava ligado ao comércio. Ele não pertencia à elite religiosa, mas também não aos mais marginalizados. No extremo oposto do sistema estavam aqueles que ficavam fora de qualquer casta reconhecida. Pessoas conhecidas durante séculos como intocáveis. Não porque fossem invisíveis, mas porque o contato físico com elas era considerado impuro. A esses grupos eram atribuídos os trabalhos que ninguém mais queria fazer: limpar excrementos, lidar com cadáveres, esvaziar latrinas ou realizar tarefas consideradas degradantes. Durante gerações, o destino deles estava marcado desde o primeiro dia de vida. E o mais difícil não é isso. Essa discriminação chegava a extremos difíceis de imaginar. Durante séculos, os intocáveis não podiam tocar na água do mesmo poço. Não podiam andar nas mesmas ruas. Nem mesmo a sombra deles podia tocar alguém de uma casta superior. Embora hoje a lei proíba a discriminação por casta, sua marca continua presente na vida cotidiana de milhões de pessoas, especialmente nos trabalhos que ninguém quer fazer e que, ainda hoje, muitas vezes recaem sobre eles. Se você quiser continuar explorando essas realidades sem filtros, inscreva-se agora no Mundo Sem Censura. Isso é só o começo. Um exemplo especialmente impactante é encontrado em Varanasi, considerada pelos hindus a cidade mais sagrada do mundo. É também uma das cidades habitadas mais antigas do planeta, com mais de 3.000 anos de história contínua. Seus ghats, as escadarias que descem até o Ganges, ardem dia e noite com fogueiras funerárias que nunca se apagam. Aqui, a morte não se esconde, faz parte da paisagem. Nestas margens sagradas, os chamados intocáveis têm sido tradicionalmente os responsáveis por manter a lenha e realizar os rituais de cremação. São eles que mantêm o fogo que, segundo a crença, liberta a alma do seu invólucro físico. Para os hindus, a morte não representa um fim, mas uma transição. Após a cremação, as cinzas são jogadas no rio, com a convicção de que esse gesto permite encerrar o ciclo das reencarnações. Morrer aqui, ou ser cremado nessas escadarias, tem um significado profundo. Para muitos crentes, significa não renascer. E milhões sonham em fazê-lo. É a libertação definitiva do ciclo da vida, da morte e do renascimento. Uma promessa espiritual tão poderosa que transforma esta cidade no destino final de milhões de pessoas. E, no entanto, são aqueles que durante séculos foram considerados impuros que tornam possível esse último ritual sagrado. Um paradoxo que resume como poucos a relação entre religião, castas e desigualdade neste país. Porque aqui, até mesmo a morte e a forma de alcançá-la tem sido marcada durante séculos pelo lugar que você ocupa na sociedade. E aqui aparece uma das grandes contradições do país. Porque enquanto uns não têm nada, outros têm tudo. Enquanto milhões de pessoas continuam presas em realidades herdadas da mais absoluta miséria, a Índia é, ao mesmo tempo, um dos países mais ricos do mundo nas sombras. Rica em recursos, em ouro, em conhecimento e em poder econômico. Mas não de forma visível e muito mal distribuída. Esse sistema de castas não só definiu quem limpa as ruas ou quem trabalha com as mãos. Também influenciou quem controla o dinheiro, a terra e as oportunidades. Uma realidade que se conecta diretamente com a enorme desigualdade que veremos mais adiante. Quando falamos de profissões estranhas, pobreza extrema ou riqueza obscena, nada acontece por acaso. Tudo está relacionado com essa antiga estrutura que continua marcando o presente e torna mais fácil entender por que na Índia existem trabalhos que você não veria em nenhum outro lugar do mundo. Um dos mais chamativos é o de detetive de casamentos. Em um país onde os casamentos arranjados ainda são comuns e a honra familiar tem um peso enorme, muitas famílias contratam esses detetives para investigar o passado sentimental dos futuros maridos ou esposas. O trabalho deles
é descobrir infidelidades ou segredos que possam arruinar um casamento. Estima-se que existam mais de 15 mil detetives de casamentos ativos no país. Um número que diz muito sobre a pressão social e a importância dada à reputação e à pureza dentro do casamento. Mas se essa profissão é curiosa, há outra que leva a lógica do controle a um nível ainda mais extremo. Em cidades como Bombaim, surgiu a figura do inspetor de cusparadas. Tudo isso tem a ver com o fato de ser um dos países mais populosos e, em muitas áreas, também um dos mais sujos. Uma das razões é o consumo massivo de paan, uma preparação feita com folha de betel e noz de areca, às vezes misturada com tabaco. Este paan é mastigado, mas não engolido. E como não é engolido, essa saliva avermelhada acaba cuspida nas ruas, muros e prédios de vilas e cidades. Para combater esse problema, as autoridades criaram inspetores encarregados de vigiar e multar quem cospe em espaços públicos. Esses inspetores costumam se camuflar entre a multidão e agir de surpresa, transformando o simples ato de cuspir em uma infração vigiada. É por isso que é comum encontrar cartazes de não cuspir em táxis, riquixás, fachadas e transportes públicos. Um detalhe que pode parecer anedótico, mas que reflete até que ponto a vida cotidiana aqui exige soluções constantes, às vezes improvisadas, para problemas massivos. Mas a inventividade indiana não para por aí. Em um país onde viver é complicado, sempre aparece alguém disposto a oferecer qualquer serviço, por mais estranho que pareça. Se seu guarda-chuva quebrar, haverá alguém para consertá-lo na calçada. Se você precisar cortar o cabelo, encontrará alguém no meio da rua. Se você sentir alguma dor, alguém tentará colocar seus ossos no lugar ali mesmo. Existem limpadores de ouvidos ambulantes, pessoas que removem calos e joanetes sem instrumentos médicos e curandeiros improvisados que fazem parte da paisagem urbana. Tudo surge da mesma necessidade: adaptar-se a um ambiente onde nada é simples e onde cada problema gera uma solução própria. Como você está vendo, a Índia é provavelmente um dos países mais estranhos do mundo. Não só por sua cultura ou religião, mas pela forma como aprendeu a sobreviver. Um lugar onde o maravilhoso e o inquietante coexistem constantemente. E embora muitas dessas realidades possam ser chocantes, a Índia também é um país cheio de beleza e lugares que parecem ter saído de outra época. Regiões remotas, onde as montanhas, os templos e as tradições preservaram formas de vida que quase não mudaram ao longo dos séculos. Um desses lugares fica nas montanhas de Nilgiri Hills, no sul do país. Um território verde e isolado, repleto de paisagens espetaculares e lar de comunidades tribais com costumes únicos, como o povo Toda. Entre os Toda floresce uma tradição matrimonial em comum, conhecida como casamento em grupo. Uma forma de união que rompe completamente com a ideia de monogamia, tal como é entendida em grande parte do mundo. Aqui, uma única mulher pode se casar com vários homens, que geralmente são irmãos ou membros próximos da mesma família. Longe de ser uma excentricidade sem sentido, essa prática responde a motivos muito concretos. Em uma região onde a terra é limitada e os recursos escassos, compartilhar uma única esposa evitava a divisão das propriedades familiares e ajudava a manter a estabilidade econômica do grupo. Menos herdeiros, menos conflitos, mais sobrevivência. Dentro desse sistema, a mulher ocupa um papel central. Ela não é uma figura secundária, mas o eixo que mantém unido o grupo familiar. Os filhos nascidos desse casamento pertencem à família como um todo, e a responsabilidade de cuidar deles é dividida entre todos os maridos. O casamento é formalizado por meio de rituais tradicionais, que reforçam a ideia de união e equilíbrio entre todos os membros do grupo. Não se trata apenas de convivência, mas de criar um vínculo reconhecido, aceito e respeitado dentro da comunidade. Esse tipo de casamento não é maioria na Índia atual, mas continua existindo como um lembrete de até que ponto esse país é capaz de oferecer respostas radicalmente diferentes para os mesmos problemas universais: amor, família e sobrevivência. Uma sobrevivência que marca o dia a dia nesse país e que explica por que a Índia pode ser vista, ao mesmo tempo, como um dos países mais pobres e também como um dos mais ricos do planeta.
Porque, embora muitas imagens associadas à Índia falem de escassez, o país esconde uma riqueza difícil de imaginar de fora. Uma riqueza que nem sempre é mostrada, mas que está lá, concentrada, protegida e, em muitos casos, separada do resto da população por muros invisíveis. Poucos sabem que a Índia é um dos maiores detentores de ouro do mundo. Não só em reservas estatais, mas também em mãos privadas. O ouro faz parte da vida cotidiana, especialmente em casamentos, onde até mesmo famílias humildes se endividam por décadas para celebrar cerimônias que podem durar vários dias e exibir joias que valem verdadeiras fortunas. Há casamentos em que se gastam quantias difíceis de compreender. Em cidades como Mumbai, erguem-se arranha-céus onde vive uma única família, com dezenas ou mesmo centenas de funcionários, cozinheiros, motoristas, segurança permanente, autênticos palácios verticais no meio do caos. E a poucos metros, famílias inteiras dormem em cima de papelão, sem água, sem banheiro, sem espaço, em bairros conhecidos como favelas, locais onde logo entraremos. E se o luxo moderno se eleva na forma de arranha-céus privados na Índia, o luxo antigo sobrevive no Rajastão, um estado de desertos infinitos, fortalezas e palácios milenares que parecem saídos de um conto. Uma riqueza de outra época, construída em pedra e areia, que contrasta com o aço e o vidro das grandes cidades atuais. Mas essa riqueza não está distribuída. Está concentrada. 2 mundos, no mesmo país. Para um observador externo, essa exibição de riqueza pode parecer exagerada e ofensiva. Mas na Índia, a ostentação muitas vezes é uma resposta direta à história, ao sistema social e ao medo de perder status. Durante séculos, seu lugar era marcado pela casta. Mostrar riqueza não era luxo, era proteção. Era dizer, não vou cair mais baixo. A Índia também é rica em algo que move o mundo atual: energia e tecnologia. Materiais essenciais para baterias, celulares e carros elétricos. E aqui o carro elétrico não é uma moda, é uma necessidade. Em cidades onde o trânsito é constante e o ar é difícil de respirar, continuar igual não é uma opção. Nas estradas convivem carros, motos, riquixás, pedestres e até vacas. As buzinas não soam por irritação. Soam para sobreviver. Um motorista de riquixá pode tocar a buzina mais de 150 vezes por dia. E embora pareça caos absoluto, esse barulho é o sistema. Diante dessa pressão, a Índia está desenvolvendo reservas de lítio e fabricando seus próprios veículos elétricos. Não para se gabar, mas para respirar. Além disso, o país lança satélites ao espaço. Sim, por trás da poeira e do barulho existe uma elite tecnológica capaz de competir com potências mundiais. Mas, como quase tudo aqui, essa riqueza não chega a todos. Basta caminhar alguns metros por qualquer canto do país para que essa imagem se desfaça completamente. O exemplo perfeito é encontrado em Agra, uma das cidades mais famosas da Índia, pois abriga um dos monumentos mais majestosos do planeta, o Taj Mahal, considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno. O Taj Mahal foi construído no século XVII pelo imperador Shah Jahan como uma homenagem eterna à sua esposa falecida. E mais do que um palácio, é um túmulo de mármore branco erguido por amor. Um símbolo de riqueza imperial e devoção absoluta que contrasta com os bairros humildes que o cercam. Aqui, como em nenhum outro lugar, luxo e pobreza coexistem lado a lado. Porque enquanto alguns vivem rodeados de luxo, milhões de pessoas sobrevivem em condições extremas. Pessoas que nascem, vivem e morrem na rua. Famílias inteiras que dormem debaixo de pontes, se lavam em fontes públicas e transformam qualquer canto em seu lar. Em muitas áreas, a rua não é apenas um lugar de passagem. É cozinha, quarto, banheiro e local de trabalho ao mesmo tempo. Pessoas que tomam banho à vista de todos, que cozinham com o que encontram e que se adaptam a um ambiente onde a privacidade simplesmente não existe. As favelas, os bairros marginais, não surgem por acaso. Elas crescem ao redor das grandes cidades como organismos vivos, grudadas nos centros econômicos onde há trabalho. São assentamentos informais que nascem quando milhões de pessoas chegam em busca de uma oportunidade e descobrem que não há lugar para elas.
antes de conhecer o que poderia ser considerado o slum mais extremo da Terra. Se tudo o que você está vendo está te surpreendendo, apoie-nos com um like. Isso nos ajuda a continuar mostrando realidades que muitos preferem não mostrar. Um dos exemplos mais claros está em Mumbai, a antiga Bombaim, uma das cidades mais ricas do país e, ao mesmo tempo, uma das mais caras do mundo para se viver. Aqui, o metro quadrado de uma habitação pode facilmente ultrapassar os 10 mil euros, um valor completamente inatingível para alguém que ganha poucos euros por dia. Por isso, para muitas pessoas, viver em uma favela não é uma escolha, mas a única opção possível. Elas não têm condições de alugar um quarto, muito menos comprar uma casa. Dormir debaixo de uma ponte, na rua ou em um assentamento improvisado se torna a única alternativa para se manter perto do trabalho. Visto de fora, esses bairros podem parecer um caos total, mas por dentro funcionam como pequenas cidades. Há oficinas, lojas, escolas improvisadas, redes de ajuda e uma economia paralela que mantém à tona centenas de milhares de pessoas que, de outra forma, ficariam completamente excluídas. Em lugares como Dharavi, uma das favelas mais conhecidas do mundo, recicla-se, fabrica-se, vende-se e produz-se quase tudo. Não é apenas pobreza, é sobrevivência organizada. Um sistema informal que sustenta a cidade, enquanto a cidade olha para o outro lado. Aqui vivem famílias inteiras em espaços mínimos, sem água corrente nem saneamento adequado, mas com uma estrutura social surpreendentemente sólida. A precariedade é extrema, mas a comunidade é forte, porque não há outra forma de resistir. Esta é a outra face da riqueza indiana. Enquanto alguns vivem em arranha-céus com centenas de funcionários, outros constroem suas casas com o que encontram, a poucos quilômetros de distância. Dois mundos separados por paredes invisíveis, mas dependentes um do outro. É nesse contexto que a comida de rua faz mais sentido do que em qualquer outro lugar. Não como experiência gastronômica, mas como necessidade. Pratos baratos, rápidos, preparados à vista de todos, pensados para alimentar milhões todos os dias. E aqui voltamos àquela imagem do início. Aquele prato, aquele cabelo que chamou sua atenção. Porque para muitas das pessoas que vivem assim, esse não é um detalhe estranho. Faz parte do dia a dia. O mundo deles não funciona com as mesmas regras que o nosso, nem com as mesmas margens de escolha. Quando se cozinha na rua sem água corrente, sem cozinhas fechadas e com uma pressão constante para produzir rápido e barato, as condições deixam de se parecer com as que muitos conhecem. A higiene não desaparece, mas se transforma. Ela se adapta à sobrevivência. Essa mesma sensação se transfere para o entretenimento. Em alguns parques de diversões do país, as estruturas parecem improvisadas. Motores rugindo, parafusos visíveis e operadores empurrando manualmente algumas atrações para dar impulso. Em lugares como o Westworld em Mumbai ou pequenos parques locais espalhados pelo país, milhares de pessoas sobem todos os dias em montanhas russas, que vistas de fora, deixariam qualquer um nervoso. Elas são perigosas? Oficialmente elas cumprem as normas, mas os controles nem sempre são tão rigorosos como na Europa ou nos Estados Unidos. Mesmo assim, elas funcionam e ficam lotadas, porque aqui o medo não pesa tanto quanto a necessidade de se divertir e permanecer vivo. Na Índia, até a diversão parece desafiar as regras. O que para alguns é chocante, para outros é simplesmente normal. Não porque não vejam, mas porque não podem se dar ao luxo de fazer outra coisa. Aqui, a prioridade não é a perfeição, mas chegar ao amanhã. E essa diferença entre o que escandaliza e o que é aceito diz muito mais sobre o mundo em que vivemos do que sobre o prato que você tem à sua frente. Nesse ambiente, não é raro ver crianças trabalhando desde muito cedo, ajudando suas famílias, servindo comida ou recolhendo materiais recicláveis. Não como exceção, mas como parte do dia a dia. Depois de ver como é preparado, você se atreveria a provar a comida de rua? Tudo coexiste. O luxo extremo e a miséria absoluta. O ouro e a lama. Os arranha-céus e os cartões no chão. E eles fazem isso sem se tocarem, como se pertencessem a países diferentes sobrepostos no mesmo espaço. Essas realidades mostram que na Índia quase tudo é possível,
Mas quase nada é confortável. O transporte merece um capítulo à parte. Ônibus e trem sempre têm espaço. Sempre. Mesmo que isso signifique viajar pendurado na porta ou sentado no teto. Aqui não importa se está cheio. Se há espaço para um pé, há espaço para uma pessoa. As filas raramente funcionam como no Ocidente. Quando o ônibus chega, a ordem desaparece e o instinto assume o controle. E se você comprar um Deluxe Bus, pode descobrir que Deluxe é apenas o nome pintado na carroceria. Isso torna a Índia um país tão fascinante quanto exaustivo. Um lugar que pode parecer hostil no início, mas que quanto mais você o percorre, mais o obriga a questionar suas próprias certezas sobre ordem, riqueza, pobreza e a forma como entendemos a vida. Talvez a questão não seja se esse sistema é melhor ou pior que o nosso, mas o que estamos dispostos a sacrificar por conforto e por sentir mais humanidade. Por tudo isso, vale a pena fazer uma pergunta incômoda. É mais saudável viver em um mundo perfeitamente organizado, mesmo que muitas vezes as pessoas não tenham muito valor? Ou pode ser mais humano aceitar o caos e ajudar uns aos outros? Aconteça o que acontecer. Depois de tudo o que vimos, a resposta não é tão simples. Gostaríamos de saber como você vê isso. Se você chegou até aqui, provavelmente está se perguntando algo. Viajar para a Índia é uma loucura, ou uma oportunidade única, porque depois de tudo o que você viu, pode parecer o mais próximo de viajar para outro planeta. Um lugar onde a ordem é diferente, o barulho é constante e a realidade te atinge sem nenhum filtro. E, no entanto, há algo que quase ninguém imagina. E é que, como comentamos, a Índia é provavelmente um dos países mais baratos do mundo para viajar. Em muitas cidades você pode dormir em um hotel simples, mas limpo, por entre 10 e 20 dólares por noite. Em áreas mais turísticas, como Rajastão ou Kerala, acomodações charmosas podem ser encontradas por 25 ou 30 dólares por noite. A comida de rua, se você se atrever, pode custar menos de $1. Um thali completo em um restaurante local pode custar cerca de 2 ou 3 dólares. Mesmo em cidades como Mumbai ou Delhi, é totalmente possível comer bem por menos de 5 dólares. Se locomover também não é caro. Uma viagem de rickshaw pode custar entre 1 e 3 dólares. Um trem entre cidades importantes pode custar menos de 10 dólares, dependendo da classe que você escolher. E não estamos falando de viagens curtas. Por exemplo, você pode viajar mais de 800 quilômetros entre Delhi, a capital, e Varanasi, a cidade mais sagrada da Índia, por menos de 10 dólares na classe básica. Ou atravessar boa parte do país por valores que, em muitos lugares do mundo, você não pagaria nem por uma viagem urbana. Viajar de trem na Índia não é só transporte. É provavelmente uma das experiências mais intensas e autênticas que você pode viver no país. Compartilhar vagão com famílias inteiras. Vendedores que atravessam os corredores oferecendo comida quente. Chai, servido em pequenos copos. Conversas improvisadas com desconhecidos. Tudo isso enquanto você atravessa paisagens que mudam radicalmente em questão de horas. Você pode se deslocar por praticamente todo o país por muito poucos dólares. Quilômetros e quilômetros pelo preço de uma refeição rápida no Ocidente. E aí está outra das grandes contradições da Índia. Um dos lugares mais extremos do planeta. E ao mesmo tempo um dos mais acessíveis para se viajar. Mas cuidado, o barato tem condições. A água da torneira não é potável e bebê-la pode arruinar sua viagem em questão de horas. Por isso, recomenda-se evitar a água da torneira e ter cuidado com alimentos crus ou mal lavados. A higiene não é pior nem melhor. É diferente. Ela está adaptada a uma realidade em que milhões de pessoas compartilham o mesmo espaço todos os dias. E o verdadeiro impacto pode não ser físico, mas cultural. O choque mental pode ser mais forte do que qualquer bactéria. Para entrar no país, a maioria dos viajantes precisa de um visto eletrônico. Ele é solicitado pela internet e geralmente custa entre 25 e 40 dólares, dependendo da duração e da nacionalidade. O processo é simples, mas é obrigatório. E o que ver? Rajastão com seus palácios e desertos infinitos, Kerala no sul, com seus canais e paisagens verdes, Goa com suas praias paradisíacas e sua herança portuguesa, Varanasi para entender a morte,
Agra para ver o Taj Mahal ao amanhecer. A Índia não é uma viagem confortável. É uma viagem intensa. Pode te esgotar, pode te deixar doente, pode te frustrar, mas também pode mudar a sua maneira de ver o mundo. Porque aqui tudo é mais. Mais barulho, mais gente, mais fé, mais pobreza, mais riqueza. E se você decidir vir, vai entender algo que não dá para explicar em um vídeo. Porque a Índia não se visita, sobrevive-se, sofre-se, admira-se e às vezes ama-se. E agora não vá embora. O vídeo a seguir continua essa viagem e levará você a outro lugar do mundo onde nada é exatamente o que parece. Clique e continue descobrindo o planeta conosco.